Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também, né, pela internet. Estamos falando para o Brasil e para o mundo inteiro. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência e para quem está fora da Baixada sabe que está fazendo, neste momento, frio. Ventando, temperatura um pouco baixa, chegou a chover um pouco pela manhã. Este é o clima de momento aqui no nosso litoral paulista. Olha, nesta quinta-feira vamos abordar, além do mundo da velocidade, como tradicionalmente fazemos toda quinta-feira, abordarmos o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, além da Sul-Americana. Ontem, em noite de Bruno Henrique, aliás, o cara arrebentou em 2 jogos seguidos, contra o Vasco da Gama, lá em Brasília, quando o Flamengo atropelou o Vasco, e ontem no Rio de Janeiro, pela Libertadores contra o Inter de Porto Alegre. Bruno Henrique, que já foi convocado pelo Tite, aliás, o Tite estava todo empolgado, né? Pela grande atuação do ex-ponta do Santos Futebol Clube. Talvez o Sampaoli hoje está falando, como já falou, ao chegar aqui na Vila, né? Falou, ó, eu não quero perder o Bruno Henrique, hein? Eu quero o jogador. Mas aí já estava indo para o Flamengo e mostra aí a qualidade do atacante que hoje está no rubro-negro. Ontem também pela Copa Libertadores da América, o Boca atropelou a LDU. E o jogo foi no campo da LDU, 3-0. Agora o Boca joga no La Bombonera, podendo até perder por 2 gols de diferença. Tivemos ontem a Copa Libertadores, mas tivemos um jogo isolado no Campeonato Brasileiro. Olha o São Paulo, meus amigos. Foi até Curitiba, lá na Arena, com o gol do Vitor Bueno, ganhou por 1-0. E o São Paulo está aí numa arrancada alucinante. Jogos seguidos com vitórias, chegou a 30 pontos no campeonato, hein? 2 a menos que o Santos Futebol Clube. Corinthians e Fluminense. Hoje tem Sul-Americana, Arena do Corinthians. O Fluminense de técnico novo, Oswaldo Oliveira, mas não estará no banco de reservas. E o técnico Fábio Carille diz que o Fluminense vem com uma postura diferente e, por isso, trabalhou o time de uma forma tática visando o jogo de logo mais. A expectativa do Corinthians é ganhar o jogo por um bom resultado, uma boa margem de gols, para chegar no Maracanã já com uma ampla vantagem de poder ir à semifinal. Já temos um finalista desse lado aqui, que aguarda Corinthians ou Fluminense, né? Que é o Independente Del Valle, que eliminou o Independente da Argentina. Então, quem passar de Corinthians e Fluminense, jogam hoje na Arena, depois tem o jogo no Maracanã, quem passar desse confronto, na semifinal, enfrentará o Independente Del Valle. Meu caro Guido Bortolomazzi, nosso comentarista, boa tarde para você. Deu Palmeiras contra o Grêmio na primeira em Porto Alegre e ontem deu Mengão no Maracanã. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E tivemos ontem um jogo muito pegado, né? Um jogo muito truncado, um jogo até forte em virtude do posicionamento dos jogadores do Inter e também do Flamengo. O juiz falando muito, tomando poucas atitudes, deixou o jogo rolar. E a gente viu em determinados momentos ali uma pegada forte de todos os jogadores, né? Não só do Inter, como também do Flamengo, não deram moleza. E o resultado foi surpreendente, porque a gente viu um jogo amarrado que, para mim, iria até o final assim, né? E aí, em 2 bobeiras de marcação do Internacional, o Flamengo acabou fazendo 2 gols com o Bruno Henrique. E o Inter, no final do jogo, teve a oportunidade com o Nico Lopes, 2 vezes, o Nico Lopes fominha, para ver como um jogador, às vezes, que é fominha, ganancioso, pensa só nele, não pensa no clube. Se ele toca a bola nos 2 lances, com os companheiros melhor para finalização, o Internacional teria um resultado diferente se fizesse um dos gols que ele acabou perdendo. E aí a coisa poderia se complicar lá em Porto Alegre. Agora ficou difícil, porque o Inter fazer 2 gols no Flamengo e não tomar nenhum, eu acho que o Internacional acabou se ferrando. Hoje tem Santos, hoje tem Corinthians e domingo tem Santos e os ingressos praticamente todos esgotados para esse compromisso, que vai ser um jogo de reabilitação frente à equipe do Fortaleza. Os caras olhando pelo retrovisor, agora vê 4, né? 4 times na rabeira do Santos, é complicado. O Brasileirão está esquentando aí nesse final de primeiro turno. Olha, troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus. Não fique protelando. Dá uma olhadinha, fala, mas o pneu ainda dá mais uns 2, 3 meses. Não faça isso, gente. Não vale a pena colocar em risco você, a sua família e as outras pessoas.
Vá no Blanco, que não é só pneus, não. O Blanco tem a melhor revisão automotiva para o seu carro. O pneu Aro 13, você vai pagar a partir de R$ 169. O pneu Aro 14, a partir de R$ 199. E tem mais, hein? Amortecedor dianteiro do Gol, a partir de R$ 69. Blanco Pneus, ali na Antônio Meric, tem 2 lojas em São Vicente. Uma no número 551 e a outra no 456. Faça uma revisão completa no seu carro no Blanco Pneus. Pneu barato, meu amigo, é aqui, Blanco Pneus. Por falar em Blanco Pneus, falar em carro, nós estamos aqui com o nosso expert em assuntos de velocidade, o Tony Vasconcelos. Porque domingo os motores vão roncar em Interlagos a prova do 1.000.000. E já está realmente um murmúrio danado. E muita gente já atribuindo, meu caro Tony, um favoritismo para o Rubens Barrichello, que ganhou ano passado e falou que vem com tudo esse ano também. Boa tarde, Tony, tudo bom? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos, um grande abraço a todos e realmente domingo R$ 1.000.000 em disputa em Interlagos, importante disputa da Stock Car Brasil, Thiago Camilo, Rubens Barrichello, Cacá Bueno e na preliminar a Old Stock Racing, que terá o Ney Faustini, nosso amigo Ney Faustini, correndo com o Opalão antigo da Old Stock. Então teremos aí todo um trabalho também na preliminar e uma corrida sem dúvida nenhuma muito bonita. É sempre muito legal essa corrida da Old Stock Racing. E a corrida do 1.000.000, que além de valer para o campeonato, valer pontos, vale R$ 1.000.000. Como diria o Bastos, R$ 1.000.000. Porque realmente é uma grana para o cara chegar a equipe toda ali num fim de semana e levantar esse dinheiro limpinho, né? É muito bom. Os mecânicos ficam muito felizes também, né? Levam o seu bicho maior. E alguns pilotos que venceram mais de uma vez, como o Thiago Camilo, enfim, que tem essa corrida como uma das mais importantes da sua carreira e, sem dúvida, vai ser uma grande disputa. Ninguém facilita, né? O Nelson Piquet também é forte favorito? Aí, não, acho que não. Não. Nem ele, nem os... Acho que os favoritos são esse aí. O Cacá Bueno é favorito? Cacá Bueno pode surpreender, mas favorito não é. Não. Rubens Barrichello, Daniel Serra, Thiago Camilo, trio de favoritos, no meu entender. No meu entender, esse é o trio de favoritos. O posicionamento da largada pode influir? Deve influir, na claro. conquista da prova? Claro. Quem largar de sétimo para lá já fica difícil. Até sétimo na Stock Car, também acredito que dá para fazer um bom trabalho com os pits, a troca de pneus, mas dali para trás é muito complicado, né? Não acredito não que vai ser uma surpresa se alguém fizer uma vitória vindo lá de trás, né? Não seria novidade, mas seria uma surpresa. Mas eu acho que fica entre esses três. Eu estou falando isso como simples palpite, se eu fosse apostar. Pela performance por tudo, do ano, enfim. Mas tudo que vem acontecendo esse ano. Mas pode acontecer muita coisa. O que a gente sabe é que vai ter muita dividida de curva, que 1.000.000, cidadão não vai deixar ninguém, pimba de carro, porque vai ser feio o negócio, né? Está valendo... né, R$ 1.000.000. Então, a vitória não é só pontuação no campeonato. Agora, Tony, você que conhece profundamente como ninguém o mundo da velocidade, o Barrichello deu uma declaração hoje falando o seguinte: eu conheço na palma da minha mão o autódromo de Interlagos e comecei no kart lá. Ele falou, eu tenho uma familiaridade com aquela pista impressionante. Isso dá a ele alguma vantagem nesse sentido? Ele não diria porque ele não é o único, né? Ali tem muita gente que conhece bem, como é o caso do próprio Cacá Bueno. Não sei quais são as chances dele atualmente, no momento atual da sua equipe, mas outros pilotos, né? Ele talvez pode se considerar o mais experiente em Interlagos, isso é real. Mas ele morou ali, a avó dele morou na frente, exatamente ali pertinho, mesmo do cartódromo. Ele de criança ia ao cartódromo com o pai dele, que ia lá na casa da avó dele, não é mentira, isso é a realidade. E o pai dele, então, colocou ele no kart. Deu certo, né? A coisa funcionou. E ele tocou o barco até ser vice-campeão mundial de Fórmula 1, mas, sem dúvida nenhuma, é um dos favoritos. Ele conhece muito Interlagos, claro que vai estar com um carro muito bom e vai ser um dos favoritos essa corrida de domingo. E a Fórmula 1 mostrou hoje, né, o carro de 2021, o projeto de 2021. Já o ano que vem? Agora de manhã, 2021. Esse carro está aí dentro do túnel de vento da Sauber. É um modelo de 50% de tamanho,
eles não utilizam o modelo no túnel de vento para estudar a aerodinâmica do tamanho do carro. Eles, em janeiro, estudaram um modelo de 60%. Esse que nós estamos vendo aí são imagens divulgadas hoje pela manhã, pela própria FIA. É o modelo que está trabalhando na Sauber, com todas as equipes participando. É claro que a Sauber não está levando vantagem, mas tem um túnel de vento muito bom. O que é esse túnel de vento? O túnel de vento é isso que você está vendo aí, estudar a aerodinâmica do carro, o que faz o ar quando passa pelo carro. O carro precisa de pressão aerodinâmica, mas ao mesmo tempo não pode ter arrasto, o que é um contrassenso, precisa trabalhar muito. E o ar que sai atrás do carro, muitas vezes sai um ar turbulento. Os projetistas fazem de propósito para que o carro que vem atrás não consiga chegar no vácuo e ultrapassar. A FIA vem tentando há muito tempo modificar essa questão. Esse carro que nós estamos vendo aí, ele tem uma força de pressão aerodinâmica menor para o carro que segue, é o que está escrito aí exatamente. Eles querem reduzir para 10% da força aerodinâmica e turbulência total. Ele tem modificações na lateral e ele terá também um pneu mais estreito. Está aí a roda 18 polegadas, isso é uma novidade. E o pneu mais estreito, pneu de perfil baixo, o que também vai mudar o carro por completo. Totalmente, é uma modificação muito, muito séria. Novas laterais, tudo isso para facilitar custo, ganho de performance e para que possa, novo piso, um novo assoalho do carro, um novo design, para que o ar que saia atrás do carro não leve o carro que vem atrás à turbulência. Porque o que é que acontecia? Você dá o regulamento, o que é que acontece? Os engenheiros, muito inteligentemente, fazem que esse ar que percorre o carro crie uma turbulência. Você sabe que você está numa reta a 300 por hora. O ar a 300 por hora é um caso muito sério. Ele trabalha em todos os sentidos, né? Pressão aerodinâmica, na parte traseira do carro, e essa turbulência, quando o carro de trás chega, ele perde a frente. Muitas vezes não se consegue ultrapassar por esse motivo. Mesma coisa que acontece nas curvas. Eles querem que esse carro de 2021 percorra as curvas na chegada de curva mais rapidamente e sem turbulência. O que vai acontecer? Vai encostar, vai ter mais facilidade de ultrapassar. Estão lutando por isso há muitos anos, toda a equipe técnica da Fórmula 1. É muito difícil, porque os engenheiros sempre mexem em coisas dentro do regulamento, não é nada ilegal, e aí complica a ultrapassagem. Vamos aguardar, no que vem será um ano de transição, e 2021, essas imagens que nós vimos, mostradas ao público pela primeira vez, agora pela manhã, apesar de estarem trabalhando desde janeiro, ninguém tinha visto esse protótipo aí no túnel de vento. Então agora vamos aguardar, acredito que seja mais uma cartada da FIA para tentar melhorar a dinâmica das corridas, né? Muito bem. Está aí, portanto, Tony Vasconcelos com as informações do mundo da velocidade. Para você que quer fazer uma reforma em casa e quer fazer uma cozinha planejada ou um quarto planejado, você quer requinte, você quer preço e você quer qualidade. Então venha para o lugar certo. Casa Brasileira. Põe no ar. A Casa Brasileira Móveis Planejados ajuda você a deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou e com um valor que cabe no seu bolso. A Casa Brasileira tem cozinhas lindas a partir de R$ 399 mensais. Sua casa completa pode ser parcelada em até 24 vezes. Assim tá fácil de deixar sua casa maravilhosa. Por isso, na hora de comprar, procure o lugar certo. Venha nos fazer uma visita, estamos te esperando. Casa Brasileira Móveis Planejados Santos, a sua loja. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta. Toda a linha Chevrolet Zero com juros zero e seminovos com condições exclusivas. Onix 0 km 41.990 e taxa zero. Tracker 1.8 LTZ 2015 59.990. Prisma 1.4 LT 2016 42.990. Seminovos abaixo da tabela FIP com taxa a partir de 0,99% ao mês e transferência grátis. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta em Santos, Guarujá e Praia Grande. 32269000. Olha, a Copa Libertadores, Maracanã lotado. Aliás, a maior média de público, hein? É do Flamengo. Todos os jogos do Flamengo, casa cheia e vencendo no Brasil atualmente o time de maior média de público da temporada. Vamos lá, vitória do Flamengo por 2-0 e muita gente perguntando, acabou? O Flamengo já está classificado? Vai esperar Palmeiras ou o Grêmio? Alguns acham que não, é meio precipitado. Outros acham o seguinte, se o Nico Lopes tivesse feito aquele gol no final da partida, aí era ganhar de 1-0 só e matava. Mas agora, 2 gols, Guido, é muita coisa, Guido.
Eu também acho. Eu acho que esses 2 gols que o Flamengo tomou, que o Flamengo fez, e o Inter vacilou, porque o Inter teve uma maneira de jogar tentando sair do Maracanã com empate. Essa foi a proposta, porque o jogo foi muito amarrado, o Inter se preocupou mais em se defender e não deixar o Flamengo jogar do que o jogo em si render para eles. E olha que o Inter estava com um time forte em campo, não era um time bobo, não. Só que o meio-campo não trabalhou, o meio-campo estava mais preocupado em marcar, o ataque pouco produziu. O primeiro tempo foi amarrado. O segundo tempo, o Flamengo se soltou mais. E aí foi as bobeiras que a defesa do Internacional acabou dando nos 2 gols, 2 belas jogadas e a inspiração do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique está iluminado. Essa semana, ele mesmo falou depois do jogo, né? O que aconteceu com ele essa semana, a convocação da seleção, o jogo contra o Vasco e agora esse jogo, fazendo gols um atrás do outro, mostra que ele está numa fase fantástica e com isso o Flamengo conseguiu um grande resultado que vai ser difícil o Internacional reverter isso aí. Para você, Tony Vasconcelos, o que você acha desse confronto agora lá no Beira-Rio? É um jogo difícil mesmo para o Inter. Eu, inclusive, também, otimista que sou, disse que o Santos vencia o Cruzeiro e foi duro. E estava falando que o Santos ia ganhar do Flamengo no Maracanã. Eu quero ser otimista o tempo todo. Mas o fato é que, depois de ver o Flamengo não jogar o seu melhor futebol e vencer, e fazer o jogo amarrado, como o Guido disse, não foi o melhor futebol do Flamengo e mesmo assim venceu, eu penso que dentro do Beira-Rio vai ser mais difícil, mas, sem dúvida nenhuma, o Flamengo levou uma enorme vantagem. O posicionamento do Bruno Henrique está muito correto, no meu entender também. A gente está vendo aí os gols. Ele está jogando de uma forma muito de colocação mesmo na área, até de forma simples, né? Seguindo a bola ali e tem conseguido fazer grandes jogadas. Nesse caso aí já foi mais um gol do Flamengo e um gol de fora e tudo, bem ali da linha. Mas o Flamengo tem mostrado muita força. Não sei se vai chegar ao título, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Inter foi, eu não diria surpreendido, mas eu acho que o Inter, taticamente, achou que o jogo seria mais fluido. O jogo foi amarrado mesmo e o Flamengo se aproveitou, venceu e fez a sua vantagem. O Bruno Henrique joga no Flamengo hoje. O que jogava no Santos, ele está jogando mais no Flamengo? Eu acho que na primeira fase dele, antes dele ter aquela contusão na vista, descolamento de retina, ele estava jogando voando baixo. Jogando no Flamengo? Voando baixo. Eu também. Tanto é que ele foi um dos principais jogadores do Santos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa questão do problema que ele teve na visão prejudicou muito. E depois ele teve uma contusão, né? Depois teve uma contusão. Aí ele veio psicologicamente, porque ele chegou a pensar que não voltava mais pro futebol, com o problema da visão. E o Santos vendeu ele barato? Hoje, por exemplo, eu tive um torcedor, que é um espectador da gente aqui. Deu de graça. O Edson, nós vendemos o Bruno por 23 milhões para o Flamengo. Eles ainda abateram o Uribe. Que foi por quanto? 4? Por aí. Uns 4. Então vai sair 19, né? 19 milhões. Agora o que ele está jogando e convocado pela seleção, já está valendo no mínimo 50. Não, eu acho que às vezes é você não confiar e aquilo que acontece com um jogador, é o que eu falo, que você não valoriza. Ele quis sair. Porque a situação... O Santos não é que o Santos falou, vou vender. Não. Ele falou, eu não quero ficar. Não quer ficar porque o Santos estava cheio de problema, estava faltando com o pagamento, estava atrasando o direito de imagem, o jogador estava chateado no clube. Isso daí tudo faz com que o atleta queira sair, como aconteceu com outros. Mas o que eu digo é o seguinte, é a desvalorização que teve o jogador. Você entendeu? Ele perdeu, o Santos perdeu a oportunidade. Se bem que no mercado brasileiro, se você pensar em 20, 25, 28 milhões, para o mercado brasileiro ainda... 28 não, 23. Não, foi 27 milhões. Não, 23 o Bruno Henrique. 23. Por quê? 23 e ainda tira 4 do Uribe e fica 19. 23 milhões. Não. Foi vendido por 23. E detalhe, hein? 23, vamos pôr, tirando o abatimento do Uribe, 4, 19, vamos pôr 20, arredonda. Dá o quê? 4 milhões de euros. Não, 5 milhões de euros, vai. 5 milhões de euros. Se o euro tiver 5, se o euro for 4, aí é 5 milhões, né? 5 milhões de euros, eu acho que 5 milhões de euros para o mercado brasileiro, no mercado brasileiro, você fazer negociação dentro do mercado brasileiro, eu acho que ainda é um bom valor.
Porque você só fala em valores astronômicos para fora. Tanto é que teve uma... Você vê só como é que está a situação. Teve uma entrevista agora há pouco com o R7. Não, Sim. deu. Estava até Cristiano pensando, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ele falou sobre a valorização dos jogadores, que está acima do normal. Falou, jogador que nunca mostrou nada, está valendo 100 milhões de euros. Ele falou que o futebol mundial, ele está supervalorizando atletas que ainda não conseguiram nada na vida. E os clubes estão indo para o buraco, porque tem que contratar, a valorização está muito alta e o mercado está inflacionado. Mas isso tem uma explicação, no meu entender. Duas coisas. Primeiro, sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o que o torcedor pensa é que se ele ficasse no Santos, se voltasse a jogar isso, CCC, seu Sampaoli, o que faria o Sampaoli com ele? Mas você não joga. Então, se recuperou no Flamengo. A questão do dinheiro no futebol europeu é uma questão de que os investidores jogam muito alto. Quando você está na mesa com investidores muito altos, você não interessa se o cara está valorizado ou não, ainda, mas eles têm muito dinheiro para dar e sabem que vão recuperar. Então, o que acontece? Você pega um investidor árabe, sabe quem é o dono do Liverpool? O dono do Liverpool é um bilionário norte-americano, vamos lembrar, um dos donos do Liverpool, um dos principais, o cara tem um iate de 90 milhões de dólares, fica passeando lá pela Escandinávia, é dono do Boston Red Sox. Tu senta com um cara desse, ele fala assim, tem um moleque aqui que é bom, deixa eu ver o vídeo. Dá 100 milhões, paga. Mas chega uma hora, Tony, que... mas o cara, o futebol está inflacionado, está inflacionado. Claro que tá. Você está comprando jogador aí que não custava um saco de batata aqui no Brasil, os caras estão negociando lá por 150 milhões de euros. E o imposto lá é bom também, porque o cara quando faz esse negócio nos Estados Unidos, ele pensa duas vezes. Porque o leão lá é brincadeira, no basquete americano, no futebol americano, no beisebol, que o cara também é dono do Liverpool e é dono do Boston Red Sox, né, do beisebol lá. Aí ele pega lá o cara, ele não faz porque o imposto come uma grana do contrato pesada. Então o futebol dá margem para algumas coisas na Europa também. Agora, você que está em casa, que está nos acompanhando, já deve ter acontecido isso com você em alguma vez, ou em algumas vezes. Se não aconteceu, ainda provavelmente vai acontecer. Você fala, caramba, eu fiz um bom negócio, estou feliz pra caramba. Eu fiz um ótimo negócio. Seja qual for. Lucrei, que bacana, comprei algo que eu queria, valorizou, fiquei feliz. Por exemplo, Santos e Flamengo. O Flamengo deve estar falando assim, que coisa maravilhosa. Eu comprei o Bruno Henrique, não paguei assim uma exorbitância, 23 milhões. Aí, além do cara estar jogando o que está jogando e já está na seleção, valendo muito mais do que isso, eu tinha o Uribe aqui que não tinha mais espaço no time. Eu não sabia o que ia fazer com o Uribe. Ainda abate nesse valor que eu comprei do Bruno Henrique. Não bastasse isso, eu ainda emprestei o Jean Lucas para o Santos, sem passe fixado. Essa foi a pior. Ele jogou de essa do titular, sem passe fixado é que é duro. Se valorizou, foi para a França, vendia o cara, enchia o cofre de dinheiro e o Santos só olhando o navio passar. Não, e não vai ter mais Flamengo, uma. nesta altura do campeonato, tá assim, que negócio maravilhoso. Não é só isso, não. Fiz, cara. Não é só isso. Além disso que você falou, ele deu um nó no Gabigol, porque o Gabigol foi para lá, o Santos... O Flamengo não pagou um tostão pelo Gabigol, só foi pelo salário. Sim. E o Santos vacilou, porque não soube negociar com a Inter de Milão, e o Flamengo acabou negociando. E ainda, além de você falar do Uribe, do Bruno Henrique, do Jean Lucas. E o Pará, você não conta? O Pará é outro, né? Também veio no embalo. Como dizendo, Tá solta bom. pra lá, eles querem o lateral. Vai parar, entendeu? Porque o Santos vai se beneficiar? Pode até ser. Porque o Pará vai ser útil. Mas o Pará não envolveu nesse tipo de transação. Como não envolveu dinheiro? Lógico que envolveu dinheiro. Mas vocês têm razão em alguns pontos, mas no caso do Bruno Henrique tem que se colocar na época, o caso específico. Não estou falando do Pará, não estou falando... À época, o jogador estava numa situação difícil no Santos, querendo sair e com problemas ainda que ele teve se recuperando. Repito, inclusive o problema que ele teve, que
poderia não ter nem voltado a jogar mais futebol. Então ninguém sabia lá na frente. Agora, o negócio do Jean Lucas sem passe fixado, nego, aí já é fazer um negócio mal feito. O Santos ganhou mais dinheiro no Bruno Henrique do que ganhou com o Neymar. Sim. Bom, aí sim. Bom, mas de qualquer maneira tá aí, né? Flamengo praticamente com um passo na semifinal da Copa Libertadores da América, sorrindo à toa, porque tá lá com o Bruno Henrique arrebentando, convocado para a seleção, super valorizado, e a vida continua, né? O Flamengo tá assim, aquele charutaço. Fiz um negócio da China. Olha aqui, meu amigo, deu probleminha no celular? Traga aqui na Top Center. Você que está em qualquer parte da Baixada, porque hoje um celular é imprescindível. Às vezes a vida do cara está no celular. É contato com a família, com clientes, enfim, com a escola, com tudo. Então dê um pane. Não fique preocupado e não entregue seu celular na mão de qualquer um, não. Traga aqui na Top Center, porque esse pessoal tem certificado de tudo que você imagina. Eles conhecem profundamente, não só celular, mas iPhone, iPad, tem tudo. Todo tipo de acessório também você encontra aqui. Capas, películas, carregadores, baterias. O horário de funcionamento deles é muito, muito, muito bom para qualquer situação. Você está trabalhando e não tem tempo? Tem sim, porque aqui eles ficam de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Eles arrumam na hora, na frente do cliente, e você ainda pode pagar com cartão de crédito. Dá uma olhadinha na imagem. Onde é que fica a Top Center? Está vendo à direita do seu vídeo? Ali está a porta principal dos alunos da Unisanta. Ao lado da porta principal aqui na Oswaldo Cruz, a loja Top Center. Não tem o que errar. Ora, da Libertadores, vamos do pique para o Campeonato Brasileiro. Ontem na Arena da Baixada, em Curitiba, ontem os palpites aqui, a maioria, tudo errado, hein? Tudo errado, porque o Atlético do Paraná vai dar uma cutucada no São Paulo. Pelo menos era a opinião. Era lógica. Não é? E o tricolor foi lá e, 1-0. Eu tô errando tudo. Eu era bom no tal do Loto. Não, eu fazia com o Essa semana aqui eu não acertei nada. O saudoso Vitor Mourão, a gente fazia o Loto Gol lá, acertava tudo. Agora, de uns anos pra cá, só zebra, amigo. Não sai nada. Então faz o seguinte, faz um do palpite e depois inverte. Ao contrário, né? Ao contrário. Vamos lá, Guido Bortolomazzi. São Paulo e Atlético do Paraná na tela. Mais uma vitória tricolor. O São Paulo agora é um candidato também ao título do Brasileirão? Eu acho que é, porque o time está crescendo, né? É a quinta vitória seguida do São Paulo, é isso? São Paulo vem num crescente absurdo. Depois da parada da Copa América, o Cuca conseguiu azeitar o time. A chegada dos novos reforços aí, a equipe acabou melhorando muito. E a gente está vendo aí o São Paulo chegando com perigo. Chegando para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E olha, está 2 pontos do Santos. É o quarto colocado, só perde... parece que é em número de vitórias, ou só nos critérios, mas está tudo embolado ali. Né? Você tem aí 4 times brigando pela segunda colocação. Então a gente vai ver aí um campeonato a partir das próximas rodadas e as mudanças que vão acontecer na tabela de classificação. E o Santos que abre o olho, né? O Santos que abre o olho porque está todo mundo com vontade de chegar. Ô, Tony, o Cuca é um bom treinador, né? Porque ele realmente deu uma mudada nesse time de São Paulo. Mudou o Santos também, quando mudou teve o aqui, Santos, depois é verdade, bem lembrado. ano passado, né? Teve todo um trabalho importante para recuperar a equipe. Não entregou a equipe depois para o São Paulo tão mal, não. Mas eu acho que o favorito, o torcedor aí, para o nosso telespectador, com todo o respeito, o favorito ao título é o Palmeiras. Para mim é o Palmeiras. E o Flamengo? Idem. Agora o São Paulo e o Santos correm por fora. Podem ser? Pode, claro que pode. Mas correm por fora. Os dois, no final do ano aí, eu acho que vai dar o Palmeiras ou o Flamengo. Você viu outro jogador também que saiu daqui e aí não deram valor, né? Pelo menos é o Vitor Bueno, viu? Que fez o gol da vitória ontem. E o Cuca sempre falava dele. E aí colocou ele, e ele vai ser um jogador importante para o time do São Paulo, porque ele tem qualidade. E aí começa a pegar aquela moral, o treinador começa a dar moral, o jogador que é bom jogador, no Santos foi artilheiro na época do Dorival Júnior, o Vitor Bueno foi um dos principais jogadores do Santos, aí de uma hora para outra ele perdeu a posição de titular, descambou, né? Eu concordo com você. Foi emprestado e agora foi negociado com o São Paulo, e o São Paulo também é outro que levou de bandeja, por causa do Cueva. Cueva! Até no Cueva o Santos se ferrou. Nesse tem outro. Pô. Agora, só para justificar essa história aí do Palmeiras, no meu entender, você vê se a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, né? Pela Libertadores da América,
na casa do Grêmio. É o jogo mais importante do ano, é a vitória mais difícil do ano. O Renato Gaúcho esperava aquilo nunca, né? Então, é um jogo que mostra que o Filipão é um cara... Copeiro. Apesar do 7-1, Ele é copeiro. ele é o pai desses caras que estão aí, do Cuca e companhia bela. Então, eu acho que o Palmeiras ainda tem muito potencial. Mas torço para que embole até o final todo mundo. E ontem o Boca ganhou também da LDU de 3-0. Sim. Já praticamente definiu a sua classificação para a semifinal. Bom, e para você, São Paulino, depois da vitória de ontem, o São Paulo volta a jogar no final de semana fora de casa. Vai enfrentar o time de Vanderlei Luxemburgo, o Vasco da Gama, em São Januário. Uma pausa no próximo bloco. Vamos falar de Santos Futebol Clube. Já, já. Bom, o Santos joga domingo contra o Fortaleza. Ele é o líder do Campeonato Brasileiro com 2 pontos à frente dos segundos colocados. Hoje, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. E você pode dar o palpite para esse jogo e concorrer a um par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada, que é na churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Se você ainda não conhece a churrascaria Ponto dos Motoristas, preste atenção nessas imagens. É uma churrascaria com mais de 20 tipos de carne. Primeiro pela tradição. São mais de 50 anos de tradição. Então aproveite. Você que não conhece ainda, leve a sua família. Vá no sábado, no domingo ou durante a semana e saboreie o melhor rodízio em todo o litoral. Para concorrer a esse par de convites, você entra no Facebook do Baixada Esporte TV, dá o palpite para o jogo, coloca lá o seu bairro e tal, e se houver mais um acertador, a gente faz um sorteio ao vivo aqui na segunda-feira. O importante é você participar. Lembrando que lá na churrascaria Ponto dos Motoristas tem música ao vivo toda sexta, sábados, domingos e feriados também. Vale a pena, gente. Fim de semana, fala, puxa vida, o que eu vou fazer, né? Pega a esposa, a família e vai, ó, tomar aquela cervejinha geladinha e saborear o melhor rodízio em todo o litoral paulista, que é na churrascaria Ponto dos Motoristas, na Praia Grande. Um abraço a toda a galera lá na churrascaria Ponto dos Motoristas. Olha, ele foi escalado para jogar como se fosse um falso lateral direito na partida contra o Cruzeiro. Mas aí deu zebra, tal, com um minuto foi expulso o Gustavo Henrique, aí ele foi depois sacado do time durante o andamento da partida. Evandro, ele falou agora há pouco em coletiva, e você vê neste momento aqui no Baixada Esporte o que disse o Evandro. Vamos lá. Olha, nos meus primeiros jogos aqui no Santos, o São Paulo tem alertado várias vezes e foi exatamente isso que ele disse. Que iriam ter momentos que as outras equipes iriam encostar e a gente não ia conseguir seguir ganhando todos os jogos, né? Isso foi nos alertado e eu sinto que todos têm essa consciência aqui no Santos. Agora, nós não gostamos, é claro, a gente quer estar sempre, né? Quanto mais distante, melhor. Mas nós estamos cientes que não seria fácil estar mantendo uma vantagem grande do segundo colocado e assim por diante. Evandro, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você chegou no período pós-Copa América e demorou um pouquinho até começar a ser utilizado. O quão importante para você tem sido essa sequência de ter jogado os 3 últimos jogos? Olha, estou muito contente, porque é um sistema novo, principalmente as ideias do São Paulo é um pouco diferente do que eu já tinha pegado. E eu até acho que a minha adaptação tem sido rápida. E o fato de eu ter entrado nos últimos jogos e ter recebido uma chance de jogar titular, isso demonstra que eu tenho feito um bom trabalho. Eu estou muito focado. Desde que eu cheguei aqui no Santos, tenho me empenhado ao máximo e estou muito feliz aqui. Evandro, bom dia. O Santos não tem jogado com camisa 10 clássico, né? Aquele armador são 3 meio-campistas, 3 volantes, 3 meias, enfim. Isso te favorece pelo seu estilo de jogo ou é mais uma questão que você precisa se adaptar, que você não estava tão acostumado assim? Não, acho que isso me favorece. Pelo menos o que ele tem pedido para os jogadores dessa minha posição, eu tenho achado muito bom, porque para mim eu tenho achado fácil essa maneira, o que ele pede para que os jogadores do meio campo tenham o que a gente tem que fazer, onde a gente tem que posicionar. E eu acho que o mais importante é essa última palavra que eu disse, o posicionamento. E eu acho que eu tenho feito isso bem. Agora essa semana tem sido uma semana boa novamente para eu poder
treinar bem e tentar uma chance para jogar domingo. Bom, tá aí o Evandro. Até agora é uma incógnita como é o Evandro, porque ele não teve uma sequência de jogos nem na função de meia, que é onde ele começou originariamente atuando, e domingo ia jogar como falso lateral direito, enfim, uma função tática diferenciada para ele. A gente ainda não sabe como é o futebol do Evandro e qual é o grau de contribuição que ele vai dar para o time ao longo da temporada, até porque ainda não jogou o suficiente, né, Guilherme? E as alterações que o técnico São Paulo vem fazendo com ele também, não só com ele, com outros jogadores também, que não tem a mesma característica, às vezes, de atuar numa determinada posição, que nunca jogou, e ele está sendo adaptado. No caso do Evandro, ele mesmo disse que ele está gostando dessa situação, porque ele está tendo outras opções. Ele joga como volante, joga com meia direita, no meio campo, fazendo o papel do primeiro, segundo, terceiro homem de meio campo, e agora está tendo a oportunidade de ficar numa outra posição e ajudar o time, né, nessa formação tática que o São Paulo está empregando no Santos. Agora, se você vai ver o futebol dele crescer, a gente só vai poder analisar se ele tiver uma continuidade, se ele poder jogar várias partidas, e a gente vê como outros jogadores, no caso que nem o do Pituca. O Pituca foi a grande sensação do Campeonato Paulista também, e ele, quando entrou no time do Santos, ninguém esperava do Pituca o que ele está fazendo hoje. A maneira como ele se comportou, do jeito que ele vem jogando, vem ajudando. Então foi um jogador versátil, que atuava pelo lado esquerdo, jogava como lateral esquerdo, passou a jogar como terceiro homem de meio campo e agora está jogando como volante. Então você vê só como o jogador mudou as características dele e está se adaptando bem, está ajudando o Santos. Para você, Tony Vasconcelos, esse Santos agora, que tem aí 3 grandes times, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, bem na cola, hein, com 30 pontos. Sem dúvida nenhuma, um momento importantíssimo para a equipe do Sampaoli. Ele está querendo manter a equipe sem mexer tanto, né, como vinha fazendo, e parece que tem, nas modificações mais, vamos dizer assim, suaves ou sutis, tem dado certo. Apesar da derrota contra o Cruzeiro, o Santos não se encontrou na partida, a gente podia falar, vocês já falaram isso aqui durante o programa de segunda-feira sobre o caso, mas é claro que esse jogo com Fortaleza tem um peso muito grande, né? Um jogo que traz aí, dentro de casa, contra o Fortaleza, com todo respeito, que está extremamente forte que eu digo no sentido de clube realmente, porque saiu o Rogério Ceni, mas eles têm um trabalho muito, muito legal. O Zé Ricardo assumiu lá. O Zé Ricardo, eu ouvi uma entrevista do presidente do Fortaleza ainda esses dias, e ele numa rádio, e ele muito, muito coerente, muito sério realmente também com o trabalho que o Fortaleza vem realizando. Então o Santos precisa fazer o seu dever de casa, né? O Sampaoli não pode, agora é aquela história, dentro de casa vencer e suar um pouco fora, né? Apesar de ter recuperado o Cruzeiro na última rodada, era esperado, mas eu estava otimista que o Santos trouxesse ao menos um empate, mas jogou totalmente fora de padrão em alguns momentos. Mas esse jogo contra o Fortaleza, eu acredito que o Santos vença e tenha os 3 pontos aí dentro da Vila Belmiro. E o Sub-20 tomou outra pancada. Outra pancada, foi. A situação do Sub-20 é triste, né? Porque são jogadores que já estão estourando idade e você não vê ninguém ali que possa ser utilizado no time de cima, né? É incrível. Eu vi o jogo com o São Paulo, me deu dor no coração desse time. Era para ter tomado uma goleada do São Paulo. Muito feio. E aí você vê os garotos Perdeu que estão subindo... Perdeu para o Vasco, né? 3-0. Os garotos que estão subindo do time do São Paulo, a qualidade dos garotos, né? E aí você olha para os jogadores do Santos. Um exemplo, zagueiro. Não tem um zagueiro ali que você possa falar assim, ó, o Santos está precisando de um zagueiro, onde tá? Pega na base. Não tem. Muito fraco, entendeu? 2 laterais fracos, meio campo fraco. E olha que depois ele mudou aí, no segundo tempo, quando ele fez algumas mudanças, colocou o Sandri no time, mexeu na frente, colocou algumas mudanças na equipe ali, o time melhorou. Porque ele colocou os garotos que estão subindo dos juniores, já colocou no time. E aí deu aquela mudança. O próprio Lourenço entrou na equipe, é um garoto que tem qualidade. Aí você viu uma evolução. Mas esses titulares que foram contratados para fazer um trabalho aí, ó, não dá em nada. E o feminino tá bem, pelo menos o Campeonato Paulista ganhou do São Paulo por 1-0. A gente vai mostrar como é que foi o gol aqui. E a Emily está colocando o cargo dela à disposição, porque como ela fez críticas, não a CBF propriamente dito,
Naquele jogo que ela viajou, a delegação do Santos, chegou lá, o hotel teve que dormir no saguão, e ela colocou num vídeo e tal. E isso deve ter repercutido lá no Rio de Janeiro. E de uma forma ou de outra, ela acha que o Santos, nos campeonatos nacionais, ou no campeonato nacional, está sendo prejudicado pela arbitragem. E, na opinião, talvez dela, é em função das críticas que ela havia feito naquela ocasião. Então, por isso ela falou, não quero prejudicar o Santos Futebol Clube, o bom andamento da equipe. Se for o caso, eu deixo o comando técnico do Alvinegro da Vila. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que não tem esse negócio de perseguição. Ela falou a realidade e ela citou o que estava acontecendo e não foi direto para a CBF, mas sim para os organizadores do campeonato feminino. Tem uma empresa que cuida das passagens, a compra, no caso, do hotel, né? Reservar o hotel. Não tem nada a ver com a CBF. Ela criticou e fez uma crítica. Se isso acontecesse com outro clube, ia acontecer a mesma coisa. Ia ter críticas, porque foi uma vergonha o que aconteceu, a falta de tato com relação às meninas que ficaram na porta do hotel esperando vaga, depois tiveram que levar para outro canto. Quer dizer, chegaram o voo um dia antes, foram no dia seguinte. Foi uma confusão generalizada e prejudicou. Agora você não pode falar nada, tem que ficar boca calada. Você está engolindo o sapo, tem que ficar quieto. Não. E o Santos não vai ser prejudicado coisa nenhuma, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, no próximo bloco, Copa Sul-Americana. Mas eu deixo o recado para você que está pensando em trocar o pneu do seu carro. Blanco Pneus. Não tem preço melhor em pneus da Baixada. Venha para o Blanco. E não é só pneus, não. O Blanco tem a melhor revisão automotiva para o seu carro. Pneu Aro 15, você paga a partir de R$ 229. O pneu Aro 16, a partir de R$ 249. E além disso, também tem embreagem, kit platô mais disco com rolamento a partir de R$ 19. Blanco Pneus, a melhor revisão automotiva. Lembrando que a embreagem, o kit platô mais disco com rolamento, são 12 parcelas de R$ 19,90. É muito barato. Você vai pagar no cartão tranquilo, facilitadinho, e vai deixar o seu carro, olha, como tem que estar. Sempre muito bem revisado para poder passear com a sua família, com as pessoas que você ama e, é claro, sem risco, tá bom? Então, na hora de trocar o pneu, Blanco Pneus. No Antônio Merica, em São Vicente, tem duas lojas. Uma no número 551 e a outra no 456. Blanco Pneus. No próximo bloco tem mais Corinthians e Santos Futebol Clube também. Até já. Bom, de volta para mais um bloco do Baixada Esporte. Muito obrigado Deixa eu mandar um forte a abraço, todos pelo carinho da sua audiência. Pessoal que está no Guarujá, meus amigos que estão em Cubatão, aqui em Santos, em São Vicente, na Praia Grande, em Mongaguá, em todo o nosso litoral paulista e para quem curte também pela internet, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Seu abraço, Guido. Eu vou mandar um abraço para uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial, né? Mesmo porque ele cuida do nosso coração, né? Então, e ele assiste o programa, está assistindo, Dr. Mário Gata. Dr. Mário Gata. Ele mesmo, Dr. Mário Gata. Daqui a pouco nós estamos aí tomando um cafezinho junto e ele falou, Guido, o Santos vai ser campeão brasileiro porque eu gosto do Santos. Então tá bom, um abraço para o grande médico, Dr. Mário Gata, que é um grande santista também. Olha, o goleiro Cássio falou, eu já ganhei tudo no Corinthians, faltam 2 títulos. Que eu não tenho. Copa Sul-Americana, que o Corinthians pode até ganhar. E Copa do Brasil. O Corinthians já está fora, foi eliminado pelo Flamengo. Vamos ver o que fala o Cássio, vamos lá. Difícil falar, né? Mas eles estão com o interino, né? Um treinador interino, então a gente não sabe exatamente como eles vão vir, mas acho que nós temos que tentar nos preparar para todas as circunstâncias, de repente com uma equipe que venha mais retrancada ou, de repente, uma equipe que mantenha um pouco o padrão. Acho que é muito recente, né, a mudança no Fluminense, eles vêm com essa ideia desde o começo do ano, com o Diniz, então a gente fica nessa incógnita com como o Fluminense vai vir, mas acho que nós temos que estar preparados, acho que tem que fazer a preparação, e o Fábio vem conversando bastante sobre isso, sobre preparar. Acho que nós também, em todas as circunstâncias, acho que uma coisa bacana do Fábio é sempre preparar a equipe para toda circunstância, mas por mais que a equipe adversária possa vir desse jeito, aqui nós temos que nos preocupar também com o nosso trabalho. Acho que manter nossa maneira, o jeito que a gente vem trabalhando e fazer nossa melhor. E do caso achei hoje na Arena Corinthians também, agora tem um detalhe, hein?
O mal do urubu é pensar que o boi está morto. E- Mal do urubu é pensar que o boi está morto. Tem muita gente achando que o Corinthians hoje é barbada. Cuidado. Hoje vai jogar o time do Fluminense sem o treinador no banco. O Oswaldo Oliveira não vai comandar no banco. Vai ficar fora. Mas, de qualquer maneira, é um outro comando. Né? Eu acho que é um cabo de vassoura, mas de qualquer maneira. De qualquer maneira, muda um pouco o perfil das coisas. Né? Guido e Tony, vamos lá. Vitor Moran diria que a ausência de Oswaldo de Oliveira seria benéfica para o Fluminense. Do jeito que o Moran gostava do Oswaldo de Oliveira. Mas o Corinthians, o Edson, ele não deixa de ter um certo favoritismo. O Carille não vai deixar a peteca cair dentro da Arena Corinthians. Não é de Itaquera que o Fluminense vai sair com esse jogo, não. Tem todo o mérito aí para tentar resolver os seus problemas do tricolor do Rio de Janeiro e também com a chegada, ainda não no banco, do Oswaldo Oliveira, né? Mas o Corinthians leva esse jogo e eu vou, inclusive, dizer sem dificuldade. Sua opinião, Vitor. Sem dificuldade. Olha, o Sornosa foi convocado, hein? O Sornosa foi convocado, ficou feliz da vida. Eu tô com o David aqui no celular. Você tá com o David aí? É ao vivo. Ele chegou da Turquia, viu, David? Você tá ao vivo no programa Baixada Esporte. Eu sei que você tá assistindo. Então você tá aí na sua televisão vendo o programa Baixada Esporte e dê a sua opinião pro jogo de hoje. Olha, desligou, caiu a linha. Pô, que pena, David. Você ia falar a sua opinião com relação ao jogo de hoje. Acho que ele pensou que era trote. Falou, Não é trote nada. Ô, Guido, é o seguinte. Além do Paulo Henrique Ganso, que vai estar no meio de campo, nós também teremos a presença hoje de um time mais encorpado no meio-campo do Fluminense. Sim, o Nenê, por exemplo, joga. O Nenê. Eu acho que vai ser um jogo, assim, de muita Vamos saber a opinião do variação David? de jogadas, né? Qual é a sua opinião pro jogo de hoje, David? Opinião? Você tá no ar ao vivo, entendeu? Tá falando ao vivo no programa Baixada Esporte. Gostaria da sua opinião. Você acha que o Fluminense ganha o jogo? Não, hoje o Fluminense ganha 1-0. Mesmo jogando na casa do Corinthians? O Fluminense ganha hoje 1-0 porque a mudança de treinador. Mas ele não tá no Ele não fica no banco, né? Ah, mas tá no hotel. Tá no hotel. Ah, sim. Você trabalhou com o Oswaldo Oliveira, né? Você concentrou hoje. Você trabalhou com o Oswaldo Oliveira? Trabalhei no Santos. No Santos. Tá certo. E você acha que o Corinthians vai dar mole pro Fluminense hoje? O Corinthians não ganha hoje, não. Tá bom. E quando é que você vê no programa? Semana que vem. Tá bom, então. Vai falar muita coisa da Turquia e vai falar do projeto Jabaquara, que tá maravilhoso, né, David? Jabuca na cabeça. Tá certo. Um abraço, campeão. Então, beleza. Bom, o David que retornou agora, né? Teve um tempo na Turquia, ficou um tempo na Europa também, e está com o projeto do Jabaquara e está indo muito bem. Tivemos até com o Marcos Basílio aqui no programa. O Jabaquara está fazendo um trabalho de base maravilhoso. Bom, Guido, rapidamente, Corinthians e Fluminense hoje, e aí? Eu acho que o Corinthians ganha ao contrário do David, né? Eu acho que o Corinthians... Se bem que essa semana eu estou acertando um palpite também. Né? Eu tô nessa. Estamos nessa. Mas jogando em casa, o Corinthians está empolgado. Eu acho que é uma situação que o Carille vem num crescente com o time depois da parada da Copa América, a equipe se ajustou, o time está mais ofensivo, não só defensivo, mas tem no Corinthians uma coisa que é forte, que é a sua marcação. Eu acredito que o Corinthians ganha o jogo hoje. Então tá bom. Tony Vasconcelos, o seu destaque final, Tony. Não, um grande abraço a todos e fica aí essa história, o David, eu e Guido apostando contra o David, e o David, afinal de contas, né, com toda a experiência, mas eu acho que o Fluminense, meu amigo, vai ser duro. Esse jogo, o Corinthians está jogando para se manter e dentro dos seus domínios. Então, acho que vai dar Corinthians. Tá certo, David? E o gol é qualificado na Sul-Americana, né? Se ele está falando que está 1-0 pro Fluminense, o Corinthians aí teria que fazer 2 lá, né? Ontem, você sabe que teve uma enorme torcida São Paulina que ficou tentando ver aonde estava o jogo, São Paulo e Atlético. Claro, aí no negócio meio pirata e tal. E a torcida do Corinthians hoje vai falar, onde é que... É complicado, onde é que passa o jogo, meu amigo? Meu amigo. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde. Tchau, tchau.